O meu nome é Vitória, eu sou da turma 45C e eu vim iniciar o nosso trabalho sobre as fases do desenvolvimento humano e eu vou começar explicando um pouco sobre a infância. Ela vai desde o nascimento até os 11 anos de idade e é um período de muita aprendizagem e novidades, já que é quando nós criamos relações afetivas com as pessoas à nossa volta, onde nós aprendemos a andar, aprendemos a falar, nós começamos a estudar, nós aprendemos regras e limites também. O cérebro, ele já nasce pronto para explorar e aprender tudo que nos rodeia. O comportamento de um indivíduo é influenciado pela memória dos acontecimentos. O cérebro aprende através de mecanismos emocionais que funcionam como uma cola para a memória. Portanto, o conteúdo emocional da informação é importante para determinar se será lembrado ou esquecido no futuro. Nós temos os neurônios espelhos, e eles são capazes de sentir por imitação aquilo que nós vemos os outros sentir, no caso, a empatia. Quando nós vemos uma pessoa sorrindo, os neurônios espelhos ativam uma parte do nosso cérebro que faz com que nós tenhamos a vontade de sorrir também. Esses neurônios espelho, eles ativam a mesma parte do cérebro que é ativada quando nós mesmos sorrimos. As emoções e os sentimentos, eles são muito contraditórios no universo infantil. Cabe aos pais a tarefa de conseguir decifrar esses sentimentos. Ao mesmo tempo que as crianças amam os seus pais, elas também sentem raiva ou até mesmo ódio quando são contrariadas, ou não gostam dos seus irmãos, odeiam eles quando acontece algo que elas se sentem desconfortáveis. Entender os sentimentos é o primeiro passo em direção para o autocontrole. Lidar com situações frustrantes e conflitantes ou ameaçadoras não é fácil. No entanto, se a criança tiver a possibilidade de aprender alternativas para minimizar sentimentos negativos através de vivências e experiências de situações similares, elas poderão administrá-las com mais facilidade e equilíbrio. Portanto, certa dose de frustração é uma boa forma de aprendizado, ensaiando realidades que inevitavelmente envolvem tanto prazeres quanto frustrações. É a partir dos 3 anos de idade que as crianças começam a se tornar mais compridas e magras. Por conta delas terem muita energia para gastar, elas gastam essa energia rapidamente, assim elas crescem muito rápido e ficam magras. As suas estruturas físicas deixam de ser arredondadas, os músculos começam a se alongar, de acordo com o crescimento dos membros superiores e inferiores. Os músculos abdominais também se alongam, tornando a barriga menos protuberante. O tórax fica mais comprido. A cabeça ela é ainda um pouco maior que em relação ao tamanho do corpo, mas de acordo com que a criança vai crescendo, ela vai se adequando. É também nos 3 anos que a primeira dentição está completa e se aproximando dos 6 que os dentes permanentes começam a substituir os dentes de leite. Também é importante lembrar que é nessa idade que são realizados grandes processos em relação às habilidades psicomotoras. O meu nome é Camila e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre a adolescência. A adolescência é uma fase que marca a transição entre a infância e a fase adulta. Ela se caracteriza por alterações de diversos níveis, sendo eles físicos, mentais e sociais. Nessa transição, a gente assume responsabilidades que nos preparam para a vida adulta. É um período de indefinição entre criança e adulto que geralmente gera alguns conflitos psicológicos. A partir daí, os pais deixam de ser benfeitores, acabam virando pessoas que passam ordens e geralmente isso gera um comportamento de contradição entre os adolescentes. Com essa capacidade de raciocínio que foi desenvolvida agora nessa fase, é nos cobrado que nós, na escola, escolhemos uma carreira, que na sociedade a gente consiga arrumar um emprego, arrume parceiros e amigos. E também é nessa fase que ocorrem as mudanças e ocorre a puberdade. Oi, meu nome é Maria Luísa e eu vou dar continuidade no nosso trabalho. Eu vou falar sobre a fase adulta. A fase adulta vem logo depois da adolescência, ela também é conhecida como fase jovem adulto, que é dos 20 aos 40 anos, e depois é chamado de meia-idade, que é dos 40 até os 60. Todas as fases do desenvolvimento têm sua complexidade, mas essa em especial tem muitos altos e baixos,
que interfere muito no ciclo de vida da pessoa, tanto na saúde mental quanto na sua saúde física. O jovem adulto ele passa por diversas preocupações com o futuro, sendo a profissão que escolheu, a pessoa que ele iniciou um relacionamento para construir uma família, se os amigos são certos para ele levar para a vida toda, dentre todas essas outras questões que aparecem. Quando ele consegue entender qual é o seu lugar na sociedade, seu lugar profissional, começam outros questionamentos, que é se ele está criando o filho corretamente, se o cônjuge está feliz, se as dívidas vão ficar se acumulando, todos os problemas que a gente tem ao longo da fase adulta. Quando chega na meia-idade, surgem outros desafios, principalmente a angústia sobre os filhos, que é conhecida como a síndrome do ninho vazio. Todos os indivíduos com desenvolvimento típico passam por esse momento, até o momento que percebe que não se encontram sozinhos e que seus filhos estão lá para qualquer coisa, mesmo estando em um outro local. Tornar-se adulto é um processo que envolve o desenvolvimento de identidade, consolidação de estrutura de personalidade e autorrealização. A fase adulta representa novas responsabilidades, novas conquistas. Dando continuidade, então, a gente vai falar sobre o idoso. A velhice é a última etapa da vida, onde existem certas dúvidas e certezas, e uma certeza que existe é que a próxima fase é a morte. Com isso, os conflitos sobre o que deve fazer até chegar à fase final e os arrependimentos sobre o que não foi feito antigamente. E se tratando de velhice, o estágio que corresponde à integridade do ego versus o desespero, onde o indivíduo revê seu passado e o identifica como produtividade ou não, podendo se sentir satisfeito com o que realizou ou se sentir frustrado e decepcionado pensando no que poderia ter realizado.